propósito de Deus. Você está aqui porque existe uma palavra de Deus para mim e para a sua vida nessa quinta-feira. Existe algo do céu, não é mais um dia, não, é um dia, é o dia da nossa vida. É o dia para nós. É o tempo que nós vamos estar aqui recebendo uma palavra que pode sim mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Não se trata apenas de vir para a igreja, não. É uma oportunidade de mudança total de vida. É uma mudança total, é uma oportunidade de ruptura na minha vida, na sua vida hoje. Você diz amém por isso? Hoje nós temos a oportunidade, quem sabe, se você perdeu algo na sua caminhada, recuperar. Se você perdeu até mesmo sem perceber, porque é uma das temáticas dessa mensagem de hoje. Muitas vezes temos perdido, não temos nem percebido. Muitas vezes temos sido furtados e não percebemos. Mas aquilo que nós perdemos, existe o Deus de misericórdia, graça e paz e amor que nos devolve, que nos entrega novamente. Ele acha, Ele encontra e nos dá de novo. Você diz amém por isso? Pois é, pessoal, olha, o texto que nós vamos ler hoje está no Evangelho de João, capítulo 10. E eu vou ler a partir do versículo 7, já está projetado aqui na tela, a mesma versão que nós estamos lendo, né? Está aqui na tela já, para você que não trouxe Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: tornou, pois, Jesus, né, a dizer-lhes: em verdade te digo, eu sou a porta das ovelhas. Você diz amém por isso, irmão? Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e muita vida. Essa é a palavra de Jesus. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Esse texto daí é conhecido, graças a Deus por isso. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, o tema da mensagem é esse: o que nós perdemos? Porque nós estamos aqui na semana, estamos nessa semana no qual nós comemoramos na terça-feira, dia 31, se você estava aí atento à nossa rede social, saiu até uma postagem nossa, né, dos 506 anos da Reforma Protestante. Você diz amém por isso? 506 anos da Reforma, mas o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver comigo, com você hoje. Tem tudo a ver. Nós estamos na semana, né? E dia 31 de outubro, nós agradecemos a Deus pela chamada reforma. Infelizmente, a gente vive num tempo, se você perguntar hoje a alguma criança, adolescente, o que é dia 31? Infelizmente, a gente está aí, prestes a ouvir a seguinte resposta: é Halloween. Não, não é. Nós comemoramos 506 anos da reforma. Comemoramos. Declaramos que a palavra de Deus ela é suficiente para a nossa vida. Você diz amém por isso? No dia 31 de outubro, 506 anos. Deixa eu fazer aqui uma explicação para você. O que foi que nós perdemos anteriormente e o que foi que o Senhor nos entrega para que nós viéssemos a reencontrar. Jesus, ele, segundo a história, não foi exatamente o ano 30, mas, bom, enfim, depois que Jesus ele é crucificado, depois que ele ressuscita, depois que ele vai aos céus, a chamada igreja primitiva, ela vai viver um momento fantástico. Vai haver um momento de crescimento, um momento de pujança, um momento de desenvolvimento, um momento de multiplicação fenomenal. Isso acontece até mais ou menos o ano 100 depois de Cristo. Mas aí você ter aí uma ideia, foram mais ou menos 70 anos, do ano 30 até o ano 100, a igreja ela é pujante. A igreja ela vai crescer no mundo inteiro. Mas aí nós temos aí um grande avivamento. Nós temos aí multiplicação, nós temos aí um período de cura, nós temos um período de libertação, o período de ministério apostólico, dons de língua, milagres do Senhor,
3.000 pessoas se convertendo no culto, quando Pedro leva a palavra, está registrado lá em Atos. Depois mais 5.000 pessoas. Era assim, eram cultos, eram ajuntamentos que milhares de pessoas aceitavam Jesus. E o povo vivia naquele chamado primeiro amor, né? Os dons do Espírito sendo aí abundantes, porque já havia tido o Pentecoste. Pense num mover sobrenatural. Pense em algo tremendo, do ano 30 até mais ou menos o ano 100. Depois do ano 100, o que é que vai acontecer? Uma grande perseguição. Acontecem as perseguições à igreja do Senhor. Os crentes, eles começam a ser perseguidos quase que em todos os lugares da terra. Tudo aquilo que você sabe, né? Tudo aquilo que você, quem sabe, já viu algum filme. Cristãos sendo devorados no Coliseu pelas feras, cristãos sendo crucificados e queimados vivos, né? Cristãos passando pelas maiores barbáries e atrocidades. Isso, irmãos, vai acontecer depois do ano 100, mais ou menos aí até o ano 313. No ano 313 foram mais de 200 anos, onde grande perseguição, mas em 313 ali existe o Edito de Tolerância, né? Em 313 ali Constantino vai acabar com a perseguição oficialmente, tornando ali a igreja, né, oficialmente o cristianismo, a religião do Império Romano. Quem está aqui? É história, mas tem que entender essa parte da história. No ano 313, mas vai passar alguns anos, passa mais outros anos, chega mais ou menos em 380, já vai outro imperador, já vai Teodósio, já vai unificar ali igreja e Estado, aquilo que a gente estuda em história na escola, né? Aí em 380 Teodósio vai juntar aquilo que já tinha acabado a perseguição, agora aparentemente estaria tudo bem. Agora a igreja ela continua sendo oficial do Estado, agora todo mundo passa a ser cristão, não tem perseguição e vai voltar tudo o que era antes. Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Não foi. Junção igreja e Estado. Era tudo o que o inimigo queria. Porque do ano 380 nós vamos passar mais ou menos, irmãos, 1.200 anos na conhecida Era das Trevas. Irmão, chega arrepiou. Conhecida Era das Trevas, o tempo das trevas, o tempo terrível. O tempo terrível, o tempo onde o mundo ficou extremamente tenebroso. A conhecida Era das Trevas, o que nós também entendemos e estudamos. Mas por que foi que esse tempo é chamado de Era das Trevas? Porque por 1.200 anos, mais ou menos, toda a igreja primitiva, ela vai perder a sua principal característica. Sabe qual é a nossa principal característica? É porque nós somos uma igreja centrada na palavra de Deus. Sabe o que é que nos define? É a palavra de Deus. Sabe o que é que abre o nosso entendimento? A palavra de Deus. E nesses 1.200 anos, na conhecida Era das Trevas, sabe o que aconteceu? A palavra foi tirada da mão do povo. A palavra foi tirada da mão das pessoas. A palavra foi acorrentada nas bibliotecas e há registros que os escritos bíblicos eles eram acorrentados. Não houve mais tradução da Bíblia para a linguagem do povo, para a língua do povo. Não houve mais tradução para o inglês, para o alemão. Não houve mais tradução para as outras línguas, não. A Bíblia, nesses 1.200 anos, ela ficou única e exclusivamente sendo traduzida ao latim. Quem era que sabia latim, meu irmão? Quem era que sabia latim? A Bíblia, a Escritura ficou ali na mão dos clérigos, na mão daqueles que eram os eruditos, os religiosos. A Bíblia, no seu original, ela foi modificada. Foi modificada. Tem o texto que nós conhecemos, o texto clássico de Atos 16, por exemplo, né? Atos 16 é quando Paulo e Silas estavam na prisão, e eles adoram, há um grande terremoto, as portas se abrem. Quem lembra desse texto? Né? Estou falando muito rápido, né, irmão? Vou falar mais devagar. Quem lembra desse texto? Né? Então, a tradução foi mudada. Nós conhecemos a original, diz assim: e o carcereiro pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo?
E a resposta de Paulo é o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esse texto é clássico porque nesse período de 1200 anos, esse texto foi modificado. Esse texto foi traduzido assim: para que você possa ser salvo, você tem que pagar as indulgências à Igreja Católica e você tem que prestar os cultos a Maria. A Bíblia ela foi mudada. A Bíblia foi totalmente mudada. O mundo entra, a história secular é chamada Era das Trevas. Era das trevas por quê? Porque a palavra de Deus, ela foi tirada da mão das pessoas. A palavra de Deus, o sopro de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que chegou na mão do povo, que fez a igreja expandir do ano 30 até o ano 100, foi tirada da mão do povo. E se a palavra ela é retirada da mão do povo, há uma cegueira, não há entendimento. A Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta você, meu irmão, não é simplesmente você vir para a igreja, você vir para a igreja, receber a palavra e viver a palavra de Deus. O que liberta você é conhecer a palavra. O que vai expandir a sua mente é você conhecer a palavra de Deus, é você viver a sua experiência com Deus. Isso amplia a sua mente. Isso faz uma transformação na sua vida. A palavra que transforma. Mas essa palavra foi retirada da mão do povo. E aí o mundo mergulha na Era das Trevas. Até que mais ou menos em 1400, até houve uma tradução da Bíblia original. John Wesley vai traduzir, depois vai ser morto na fogueira. Vão ter outras tentativas, até que lá um homem chamado Martinho Lutero. Meu irmão, arrepiou de novo. Um homem chamado Martinho Lutero. Ele vai, aquilo que nós conhecemos, ele vai realmente escrever 95 teses e colocar na porta da sua igreja lá em Wittenberg. A gente conhece isso, né? Mas esse não foi o feito principal, esse foi apenas um complemento. O principal feito de Martinho Lutero foi em mais ou menos um ano depois que ele vai entender que o justo viverá pela fé. Ele vai escrever a Bíblia inteira em alemão. Isso foi o que foi o ponto fulminante, o ponto principal da chamada reforma. Ele vai reescrever a Bíblia de acordo com os originais em alemão. Ele vai demorar muito no Antigo Testamento, porque ele não tinha tanta fluência no hebraico e no aramaico. Ele não vai ter tanta fluência, vai demorar um pouco. Mas o grego ele escreve rapidinho. E ele escreve a Bíblia em alemão, ele reescreve, e a Bíblia ali volta à mão do povo, volta ao original. A Bíblia volta, o povo vai ficar assustado depois que começa a ler ali a Bíblia. Não foram somente pelas 95 teses, mas foi porque a palavra volta para a mão do povo. É conhecida a reforma, mas quer saber a verdade, irmão? Não é nem reforma. Reforma foi o nome que deram, não é reforma, era para ser restauração. É para ser restauração. Porque vê só, reforma, quando a gente compra uma casa, compra um apartamento, você entra em um lugar para você, vai reformar, o que você vai fazer? Você vai tirar tudo aquilo que está e fazer algo novo, não é assim? Não, vou reformar um apartamento, muda o piso. Vou reformar o banheiro, muda a louça toda, muda de cortina, bota blindex, bom, enfim, isso é uma reforma, né? Mas uma restauração é diferente. Uma restauração é pegar ali, tentar voltar ao original, não é isso? Um casarão restaurado, o que é fazer o mínimo possível de algo novo, mas tentar voltar àquilo que era antes. Uma restauração é o retorno do que antes foi, e não é mais, mas está tentando retornar aquilo. E foi exatamente isso que Lutero, inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai fazer. Ele vai colocar a palavra, ele vai colocar a palavra na mão do povo, não para acontecer algo novo, mas para que o povo voltasse ao primeiro amor. O que você precisa hoje não é de algo novo. Para muitas pessoas o que você precisa hoje é retornar ao amor que você tinha, é retornar ao prazer de estar na presença que um dia você sentiu. O que você precisa hoje é retornar ao lugar onde você esteve, a tenda do encontro com Deus. Aleluia! É para aplaudir Jesus, meu irmão. Aleluia! Louvado seja Deus! É o que muitos precisam. Uns precisam realmente começar uma nova vida, mas outros precisam retornar aquilo que antes já teve, aquilo que antes já foi. Isso daí é uma restauração, é o principal feito da chamada
reforma. Lutero estava dizendo, a gente tem que voltar à igreja primitiva, temos que voltar ao início. Mas por que foi nesses 1200 anos? Por que isso aconteceu? Jesus, ele disse em João, foi o texto que nós lemos, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas você tem que entender que, a gente estava conversando com isso agora, não foi para antes de vir para cá, a gente estava até falando nesse texto. Quando Jesus ele vai dizer esse texto, ele não estava falando diretamente de Satanás. Não. Se você ler João 10, a partir do versículo 1 até o versículo 10, você vai ver que Jesus estava se referindo aos falsos mestres. Que aí sim, depois de falar dos falsos mestres, Jesus vai comparar os falsos mestres ao inimigo. O ladrão veio para roubar. Você está aqui, irmão? O ladrão veio para roubar. Esse roubar aqui, no grego é clepto. É a palavra clepto. Não é realmente roubo, como é definido no nosso direito. Aqui é furto. Tem uma diferença, né? O roubo é algo que é tomado de alguém e pode ser seguido de violência, né? Aí tem lá o latrocínio, o roubo seguido de morte, né? Assim, eu não sou advogado, mas o roubo é algo que alguém toma força aí na presença da pessoa. Mas o que é o furto? Qual é o lance do furto? É algo que é tomado sem a pessoa perceber. O cara está lá, está andando e nem percebeu, quando bota a mão no bolso, não está com o celular, você foi roubado, você foi furtado. Foi um furto que aconteceu. É algo que é tirado sem a pessoa perceber. É diferente. Você pode já ter passado por essa experiência terrível. Você pode ter, sei lá, na sua casa, quando você procura aquela roupa, quando você procura aquele casaco, minha irmã, né? Quando você vai viajar, cadê? Não acha. Não está, não saiu. Furto, pode ser. Algum objeto, furto. Essa é a palavra. Jesus está dizendo aqui, o ladrão ele veio para furtar, ele não veio arrombar a porta. Não, ele vem tirando sorrateiramente. Nesses 1200 anos da chamada Era das Trevas, foi tirado sorrateiramente da igreja e do povo o seu encontro diário com Deus. E eu posso estar pregando para pessoas aqui que estão perdendo coisas, que estão sendo furtado coisas na sua vida que antes você não abria mão. Mas hoje você está abrindo mão. Antes você não abria mão da sua devocional, mas foi passando o tempo, o inimigo foi começando a tirar. Não vou fazer hoje. Não, eu não vou. Não vou para a igreja. Não. Quem sabe você antes não abria mão da companhia do seu esposo, da sua esposa, mas o seu relacionamento está sendo deteriorado e você não está nem imaginando, não está nem percebendo o que está acontecendo, porque está acontecendo aos poucos e sorrateiramente. Antes você não abria mão da presença do seu marido, da sua esposa. Hoje para você tanto faz. E o que foi? Foi de repente? Não, foi sorrateiramente. Antes você não abria mão de estar com seu filho, hoje você tanto faz. Hoje você não abria mão antes você não abria mão de fazer a sua devocional. Hoje para você tanto faz, tanto fez. Qualquer coisa eu abro lá, tem um bocado de pastor pregando aí, eu estou no carro, eu abro lá, vejo qualquer pregação e está aí. Sabe o que é isso? É o inimigo furtando de você o seu relacionamento com Deus. Mas eu já disse, hoje é noite de retorno. Hoje é noite de retorno. Hoje é noite de você voltar às suas raízes. Hoje é noite de você voltar para a palavra de Deus. Aleluia! Até que em 1500, ela vai, não vou nem fazer a conta, 1500 ela vai fumaça, ela vai Lutero, reescreve a Bíblia, prega as 95 teses, e aí acontece ali, né, uma cisão total. Aí a gente vai ver, não é mais agora igreja, Estado, não, ali acontece algo diferente. Sabe o que acontece principalmente? A palavra vai chegar na mão do povo, e sabe o que é que vai voltar a acontecer? Missões. E o mundo é impactado. pelo retorno, ou seja, a igreja apostólica.
Igreja apostólica, meu irmão, é a igreja que envia. Nós somos uma igreja apostólica, porque nós não ficamos só aqui, nós já enviamos, pessoas, nós já enviamos novos trabalhos, nós já começamos. Isso é a igreja apostólica. Isso é a igreja apostólica. E nós temos que voltar a fazer o que nós fazíamos antes, não somente nós, mas toda a igreja no mundo inteiro. Temos que estar sempre olhando para trás. Sim. Porque senão nós corremos o risco de perder algo sem nem a gente perceber. Sem nem percebermos. Missões acontecem, né? E o mundo inteiro volta a ser impactado. O Brasil, nós estivemos aqui, né? Estava conversando, perguntei, pai, mais ou menos quando foi que os batistas chegaram? A gente não parou para pesquisar, mas na década de 1800 vai fumaça. Os batistas chegaram. 1900 aqui em Belém, os missionários que vieram, se não me engano, da Noruega, vieram e começaram a Assembleia de Deus. 1800, 1900, tantos trabalhos, século XX, o mundo sendo impactado pelo grande pregador, por Billy Graham, né? O conhecido pai da América, a palavra sendo pregada e o mundo sendo impactado, e nós continuamos essa obra, e nós continuamos. Mas se a gente não perceber, se nós não olharmos para trás e nós não vigiarmos, meu irmão, é bem capaz de pessoas estarem voltando à era das trevas. Pelo amor de Deus, irmão, a gente tem que vigiar com o que você escuta, porque de falso mestre está assim a internet. De falso mestre está assim, isso é novo. Não é novidade. Porque desde o tempo do apóstolo Paulo, quando ele chega em Atenas, ele vai pregar no Areópago, muitos lançavam as suas ideias naquele mesmo lugar, ideias que não eram fundadas em Cristo, mas na filosofia, mas falavam e o povo ouvia, e muitos seguiam a filosofia, até que Paulo, ele vai inspirado por Deus, vai chegar lá no Areópago, vai dizer assim, e vai levar uma pregação inteligente. Vai levar uma pregação inteligente, meu irmão. A palavra de Deus, a pregação, ela tem que ser uma pregação inteligente. Inteligente, a palavra. Paulo vai fazer isso. Vai falar sobre os filósofos, vai falar sobre epicureus, estoicos, vai falar sobre. Mas no final vai dizer assim: o Deus que eu falo é o Deus que vocês levantaram um altar que vocês chamam de o Deus desconhecido. Vocês chamam de Deus desconhecido, mas a partir de hoje fica sendo conhecido. Ele chama-se Jesus, Ele é o Filho de Deus, que nasceu, que morreu, que se fez carne e habitou entre nós. Pá! Olha aí, nós temos que vigiar, porque tem seminário hoje formando teólogos que serão pastores, que vão dizer, apóstolo bom é apóstolo morto. Misericórdia! Não, dom de língua, dom de cura, isso não é para o nosso tempo, isso é para o passado. E esses teólogos que estão sendo consagrados muitos a pastores, chegando nas igrejas e pregando no púlpito uma palavra, que é uma palavra morta, uma palavra fria. Querido, a palavra de Deus, ela é poder, a palavra de Deus é transformação. Nós pregamos o evangelho de poder, de transformação e, acima de tudo, o evangelho inteligente, meu irmão. Mas de poder, de transformação. É assim ou não é? É, meu irmão, os dons de cura são para hoje. Ministério apostólico é para hoje, profético é para hoje, mestres para hoje, pastores para hoje. É para o nosso tempo. E se nós não vigiarmos, somos levados, sabe por quê? Por esse marasmo que infelizmente muitas pessoas estão vivendo. Muitos lugares vivem. Não, meu irmão, não, de forma alguma. De forma alguma. A palavra de Deus, ela é poder. A palavra de Deus, ela é resposta. A palavra de Deus, ela é cura. A palavra de Deus, ela muda a sua vida. Quantos aqui já foram transformados pela palavra? Aleluia, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Paulo vai dizer, né, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformar é a palavra de Deus que entra no nosso coração e vai transformar o nosso entendimento. Vai transformar. A palavra volta para a mão do... Aí sim, aí é onde foi. Aí depois de Lutero, aí você vai ver a sua Bíblia, tem João Ferreira de Almeida,
chega em casa, se você nunca teve a curiosidade, procura saber quem foi João Ferreira de Almeida, português que traduziu a Bíblia para o nosso português e também de outras línguas, tradutor da língua. João Ferreira de Almeida foi também usado pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que nós pudéssemos ter a palavra hoje. A palavra. Você tem que sair daqui nessa noite entendendo isso. Nós podemos encontrar todas as respostas que nós queremos na Bíblia. Diga assim: a resposta está na Bíblia. É isso aí, meu irmão. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é rápida para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus, ela é suficiente, ela tem todas as respostas para você. Tem que entender isso. Tem uma frase do próprio Martinho Lutero, escuta essa frase dele: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória, da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus. A Bíblia, ela é relevante para a sua vida. Sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Diga assim: se você crê, a Bíblia é a palavra de Deus. É isso aí, a Bíblia é a palavra de Deus. Salmo 119, 89. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é perfeita e sem limitações. Perfeita e sem limitações. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, 7. A alma batida, a alma cansada, a alma ferida, vai encontrar o consolo, o encorajamento, o conforto, onde? Nas palavras de filosofia humana? Não, de forma nenhuma, mas na palavra de Deus. O que levanta o caído não são filosofias ou ciências humanas. O que levanta o homem é a palavra do Criador, é a palavra de Deus. A psicologia, a psiquiatria, o conselho ajuda, mas o que levanta é a palavra de Deus. Não vem com conversa de filosofia, não. O que levanta é a palavra. A Bíblia ela é perfeita, a Bíblia ela é sem limitações, a Bíblia te dá princípios eternos para a vida prática. Meu irmão, o evangelho que nós pregamos é o evangelho para você viver amanhã, na sexta-feira. Essa palavra que eu estou pregando aqui para você viver amanhã, na sua faculdade, na sua escola, na sua casa, no seu trabalho. Para você entender que você precisa viver o primeiro amor sempre e vigiar para que o ladrão não venha roubar o seu relacionamento, o seu amor, a sua devoção. Tem que vigiar. O mundo está aí com relativismo. Relativismo. Que nada, pastor. 2024, velho. Que nada. Não precisa disso, não. Precisa não, o que é que tem? O que é que tem, né? Ou, tem nada a ver, pastor. Cara, foi isso que fez com que o mundo mergulhasse em 1200 anos de era das trevas. A palavra é retirada, relativismo. O inimigo roubando sem as pessoas perceberem. A Bíblia, ela tem a capacidade de suprir todas as suas necessidades espirituais. A palavra que voltou a ser traduzida, que voltou para a mão do povo, tem o poder de suprir todas as suas necessidades. Você lembra da parábola de Jesus? Fazendeiro louco. Quando aquele homem, Jesus disse, tinha um homem que ele era muito rico. Muito rico. Aí ele tinha muitos celeiros. Ele vai dizer assim, eu vou derrubar tudo que eu tenho. Viu, Xande? Vou derrubar tudo que eu tenho e vou construir de novo. Aí ele derruba tudo que tem, constrói celeiros novos, estoca lá todos os grãos, tudo aquilo que ele produziu. Aí onde é o ponto-chave. Aí ele vai dizer assim, alma, descansa, bebe e aproveita de tudo. Alma, descanso, alma, beber, meu irmão, descanso é para o corpo. Alimento é para o corpo.
A alma, cara, o espírito não precisa nem de alimento e nem precisa de descanso. O espírito precisa da presença de Deus. Ele confunde tudo, ele confundiu o emocional e espiritual com o físico. Aí Jesus diz assim: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tens feito, o que tens preparado, porque você preparou algum material, o material não alimenta o espiritual. Aquilo que você tem não vai determinar para onde você vai na eternidade, nem como você vai viver aqui. O que você tem não determina. Como, pastor? Doidou? Não. Porque, vê só, tem muito rico que só tem dinheiro, mas é pobre de alma e de espírito. Mas também tem muito rico que é rico também de dinheiro, alma e espírito. Esse é o ideal para mim e para você. Amém, irmão? E tem pobre, né, que não tem, mas é rico de alma e espírito. Mas também tem pobre que é pobre de material, emocional e também espiritualmente. Não? Olha aí, tudo se mistura. Mas o espiritual, a riqueza, o que vai trazer respostas para o seu espírito, para a sua alma, meu irmão, é em Deus, é a palavra do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, que palavra linda, meu irmão. A palavra ela é suficiente, não precisa de escrito de senhora nenhuma ou do senhor nenhum. A palavra de Deus ela é suficiente, e a palavra é que vai abrir o seu entendimento para a salvação. Você não precisa de nenhuma indulgência, você não precisa cumprir nenhuma lei humana, você precisa reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida, é o Salvador da sua vida. Confessar, reconhecer de coração e publicamente que Jesus é o Senhor. Por que a gente chama aqui na frente, para a pessoa, quando a pessoa quer entregar a vida a Jesus, você vem aqui na frente, você está dando testemunho, velho, profissão de fé, está mostrando o reino natural e espiritual, que você entende que a partir daquele momento, Jesus é o seu Senhor, único e suficiente Salvador. Você confessa com a boca, e você confessa com o coração. E se confessar só com a boca, aí quem engana a Deus é? Não, meu irmão, tem que ser de coração. Tem que ser de coração, tem que ser com entendimento, tem que ser, né, com toda a convicção. Coração. Aquele que confessar será salvo. A gente vive num mundo muito religioso, sim ou não? Meu irmão, tem religião em todo. Meu irmão, tem pessoas que dizem que para ser salvo, não, para você poder se purificar, ser salvo, vamos lá, vou começar pela salvação, tem que dar 5 voltas no quarteirão de joelho, tem que se chicotear, tem que fazer. Irmão, Jesus já sofreu na cruz, não precisa isso. Não, você para ser salvo, você tem que fazer isso, e você tem que pagar uma indulgência. Para com isso, meu irmão. Não, para que você seja salvo, você tem que passar pelo ritual de purificação. Você morre uma vez, aí volta de novo, aí volta depois, vai voltar num cachorro, aí morre, volta num gato, depois volta num rato, depois... Irmão, pelo amor de Deus, a Bíblia vai dizer que após a morte segue-se o juízo. Depois da morte segue-se o juízo. Porque nenhum ritual de purificação que o homem possa se autofazer o levará a Deus. Porque salvação não é pelas obras, não é pelo que eu faço, salvação é pelo que Ele fez por mim. É pelo que Ele fez. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de você, isso é um presente de Deus. Não vem das obras, não vem da purificação, não vem da religião, não vem nada disso. Não vem nada disso, porque se viesse disso o homem iria se vangloriar, e o versículo vai dizer assim, não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso é salvação, meu irmão. Ah, pastor, mas eu não entendo como é que alguém tão ruim, perverso, aí vai, e na hora da morte vai e morre, antes de morrer, diz que entrega a Jesus de coração, aí chora, aí morre, aí vai para o céu? É. Mas como pode? Foi uma pessoa ruim. Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Isso é graça, porque ele foi pecador igual a mim, igual a você, diante de Deus. Talvez os pecados que ele cometeu tenham sido totalmente diferentes em nível de punição terrestre, né? De nível de justiça humana. Mas diante de Deus, é pecado do mesmo jeito. Mas Jesus, ele veio para os doentes, veio para os pecadores, veio para os necessitados. Ele vai dizer para o ladrão na cruz do lado dele,
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o cara estava sendo crucificado, velhinho, crucificado, tá certo? Pior mau elemento da época, crucificação. Até os elementos que não eram tão mal, nem iam para a cruz, porque era um negócio terrível. Mas se fosse para a cruz, era o pior dos piores. Aí o cara está lá, crucificado ao lado de Jesus. Aí reconhece quem é Jesus. Vai reconhecer. Oh Jesus, lembra de mim quando entrares onde? No teu reino. Ele estava, meu irmão, entrares no teu reino. Ele estava sabendo que, ele estava reconhecendo que Jesus era o Messias, o Filho de Deus que vinha vindo à terra. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Lembra de mim. Jesus, está comigo. Isso é graça de Deus. E nós entendemos, e aceitamos isso, por quê? Porque está na palavra. Porque alguém lá atrás molhou os pés por mim e por você. A gente está aqui hoje porque alguém trouxe a palavra de Deus. Estamos aqui hoje porque alguém molhou os pés em missão, porque alguém construiu isso daqui, porque alguém construiu outras igrejas, porque alguém lá atrás firmou uma base para esse evangelho para a gente estar pregando hoje. Por isso que nós honramos quem veio antes de nós. Honramos. Meu irmão, cara, ser pastor como o meu bisavô foi, 1900, vai pai, quando? 50? Antes, 30, 27, irmão, o cara ser pastor em 1927, aquele tempo era, que tinha aquele, onde passava na rua era capaz de levar pedrada, levava, está vendo aí, quem veio antes de nós, meu irmão, a gente honra, a gente agradece a Deus, e antes dele veio outros, e vieram outros, mas tudo recomeça onde? Lá em Martinho Lutero, com a chamada reforma, mas lembre-se, foi com a Bíblia que voltou para a mão do povo. A Bíblia não pode estar somente na sua mão nem na minha mão. Ela tem que estar na nossa mão e no nosso coração. Que seja talhado no nosso coração as Escrituras. Que o nosso coração, que não seja escrita em tábuas de pedra, mas na tábua do nosso coração. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Que é viva, que é eficaz, que é suficiente, que abre o nosso entendimento, que nos salva, que nos liberta, que nos leva a um outro nível de vida. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra. Querido, e desfrute da graça e da bondade de Deus. Você disse amém? Você diz amém? Desfrute da graça e da bondade de Deus. Você pode dizer para quem está do seu lado? Desfrute da graça e da bondade de Deus. Deixa eu ler só um versículo, 2 Coríntios 12, 9, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. A minha graça te basta, a minha graça é suficiente, é o que Deus está dizendo para Paulo. A minha graça, sabe o que é essa palavra suficiente? A minha graça é uma barreira. É uma barreira. É uma barreira que você vai sustentar aí a sua vida. É a minha graça, Paulo. É o que Deus está dizendo para você. É a minha graça, é uma barreira. É levantada uma barreira. Quando as avalanches da vida tentam nos atingir, precisamos de barreiras fortes. Precisamos de barreiras fortes, inabaláveis, para proteger os nossos maiores tesouros e conquistas. É a palavra de Deus. Para proteger a sua vida, para proteger a sua família. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! É uma barreira para proteger a sua fé, é uma barreira para proteger os seus sentimentos. Jesus se preocupa com os seus sentimentos. É uma barreira para proteger a sua casa em tempos difíceis. É uma barreira para proteger a sua saúde. É a palavra de Deus. Vivemos pela palavra, nos movemos pela palavra. Se não fosse a palavra, meu irmão. Se não fosse a palavra. Se não fosse as respostas de Deus, a gente tinha feito tanta besteira. Você também, irmão? Que às vezes você tem uma boa ideia. Sim ou não? Às vezes você tem uma boa ideia, mas nem toda boa ideia é uma ideia de Deus.
E o que é que você faz? Pega as suas boas ideias e passa no crivo da palavra. Se passar no crivo da palavra, se passar no crivo da resposta de Deus, vai-te embora, faz. Mas se não, abandona essa boa ideia que você teve. Ah, se não fosse a palavra. Ah, se não fosse a palavra. Meu irmão, ama essa palavra. Tem gente hoje no mundo inteiro, tem países no mundo hoje que não pode ter a palavra. Você sabe disso? Ixi, não pode. Não pode. Eu me lembro de histórias que eu ouvia de pessoas na antiga União Soviética. Antiga União Soviética. Comunista, velho. E tem gente achando hoje que se diz que é crente comunista. Não é crente não, você não teve o entendimento da palavra. Não tem como. Não tem como. Não tem. Olha o que é o falso evangelho. Olha o falso evangelho. Gente na internet hoje dizendo que se Jesus fosse vivo, Jesus era de esquerda. Nunca. 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 Porque todos os ideais da esquerda são contrários à palavra de Deus. E aprenda isso para quando chegar no colégio, seu professor de história não colocar carochinha na sua cabeça. Contrários. Não tem como. Não, meu irmão. Passe pelo crivo da palavra. Passe pelo crivo da palavra. Palavra. Os crentes na antiga União Soviética se reunindo nos esgotos. A gente vê em filme, né? Aqueles esgotos. Sabe como era a palavra compartilhada? Sabe como era a palavra? Era a folha da Bíblia arrancada. Eles não liam com a Bíblia, liam com folha. Com folhas da Bíblia. Eram folhas da Bíblia, que eram a Bíblia, uma Bíblia recortada ali, meu irmão, cortada, e passando de um para outro, de um para outro, de um para outro. Não era uma Bíblia. Aí, meu irmão, se reuniam para ler ali e trocarem as páginas da Bíblia. Trocar as páginas da Bíblia. Meu Deus! Quando caiu ali a cortina de ferro, aquele demônio, aquela potestade comunista caiu ali, bufo, a igreja pujante. Vai ver como é na China. Vê como é na China. Vê como é na China. Vai ver como são os crentes. Tem igreja autorizada pelo Estado. Não pode pregar que Jesus salva. Tem que pregar o que o Estado manda. Ou seja, palavra corrompida. País comunista. E querem fazer isso aqui no nosso Brasil. Que até, ó, meu irmão, não, escuta, querem fazer isso aqui. Uma briga terrível no parlamento. Procura saber quantas pautas existem no Congresso contra a igreja do Senhor. Centenas de pautas. Por isso que a gente tem que eleger pessoas tementes a Deus, servo de Deus, para estar lá. Não, pastor, política e igreja não se mistura. Isso foi o que aconteceu em 380, onde entramos na era das trevas. Quem disse que igreja não se mistura? A igreja, ela é aqui, meu irmão, ela é como é que eu posso dizer? A agência do céu na terra. E não pode ser dominada pelo Estado. Porque foi isso que aconteceu. Junção. Não se mistura. Como? Davi era o quê? Que era que Davi foi? Esqueceu, meu irmão? Davi foi rei. Diga assim, rei. Davi foi rei. Homem de Deus. Era quem dirigia a nação. Foi ou não? Era um homem temente a Deus. Foi ou não foi? Temente a Deus. Dirigindo a nação. Temente a Deus. Temente. Alguns meses atrás eu recebi uma ligação. Pastor, eu nem disse para o pai. Eu não sei se eu disse. Recebi uma ligação. Pastor, vai ter uma reunião de um bocado de pastor com o governador. Vamos. Aí eu parei assim e disse, bora. Eu vou agora com uma condição. Para ser o governador do estado. Com uma condição. A gente não vai pedir nada. Não, pastor, que é isso? Que é isso? Não, tem que pedir. Vai ter um bocado de evento. Vai ter marcha, vai ter não sei o que. Vamos pedir. Vou não.
nem conta comigo. Se for para... Sabe por quê, meu irmão? Porque a igreja não tem nada para pedir. Para governador, prefeito, deputado, vereador, não tem que pedir nada. A igreja tem o que dar. A igreja tem o que dar. No Antigo Testamento, sabe como era? Não era os profetas indo pedir algo ao rei. De jeito nenhum. O rei que ia pedir conselho, que ia pedir oração ao profeta. Aleluia! Somos nós hoje. Nós somos a igreja. Nós não temos que pedir, nós temos para dar. Então nem conta comigo, meu filho. Vou não, porque se for para orar e liberar uma palavra agora para pedir, nem conta comigo. Porque nós temos para dar, não para pedir. Aleluia! Você tem para dar a palavra. Uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de cura, uma palavra de salvação, uma palavra rema. Meu irmão, sabe quando é que eu ganho dia? Sabe o que é ganho de dia para mim e para meu pai? Sabe o que é o ganho de dia? Sabe qual é o ganho? É quando a gente chega aqui, uma pessoa está desesperada num gabinete, e a gente traz uma palavra que vai mudar a vida dela, vai trazer um conforto, que vai abrir a mente, que vai ajudar uma tomada de decisão, que vai agradecer. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor trouxe uma palavra. Irmão, ganhei o dia. É uma palavra que mudou a sua vida. Eu sou profeta, meu pai é profeta de Deus. Temos palavra de Deus como essa para mudar a sua vida, para você sair do marasmo que você está no seu relacionamento com Deus, para você voltar aos pés da cruz de Cristo, para você voltar ao relacionamento que você tem com sua esposa, com seu esposo, com seu filho, para você voltar a ter amor pela obra. Hoje é dia de voltarmos. Hoje é dia, sabe de quê? De restauração de Deus. Fique de pé, meu irmão. Fique de pé.